A partir de agora, programa espírita Caminho de Luz. Boa noite, pessoinhas. Inclusive testar microfone, eu vou fazer isso ao vivo. Nunca fiz. Mas já aconteceu, por exemplo, do já microfone não está tá funcionando seu funcionando, microfone. então. Já aconteceu do microfone estar funcionando. E aí quando a gente começar a falar, o microfone não funciona e as pessoas ligam aqui na rádio e falam, olha, não tô ouvindo nada. Não tô ouvindo nada. O pessoal do Face até acompanha, né? Porque não precisa. Pode continuar falando que eu tô ajeitando aqui. Isso. A gente tá fazendo teste ao vivo, tô inventando coisa pra falar aqui. Não funciona, inclusive, tá tudo certo, Xuxa, gente. mas tá tudo bem, é a morena. E ainda nada, Ju? Tá, Nada vai e ainda, volta, vai e volta. A gente vai se ajeitando aí durante o programa. O pessoal do Face vai acompanhando a gente. Beleza. É isso aí? Vai aí, vai. Vai cumprimentando todo Vamos mundo lá. aí. Boa noite, pessoal do Face. Boa noite, pessoal do Face. Pessoal da Rádio Nova Era FM, que provavelmente não estão me ouvindo. Boa noite, Ju. Boa noite, Daiane. Seja muito bem-vinda. Carol. Gente, a Carol está aqui com a gente hoje, trabalhadora da casa. E o nosso convidado, Alexandro Santos. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigado. Boa noite. Muito bem. Boa noite, Júlio. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. E agora funciona? Tá funcionando. Tá funcionando. Agora fala do Alexandro. Agora. Vai, Alexandro, fala pertinho, vamos ver. Boa noite a todos. Espero que esteja funcionando o microfone para que está. possam nos ouvir. Mas se resolveu dela, acredito que a gente rapidamente troca. Conseguirá. Quando a gente troca o microfone, fica tudo certo. Gente, se não acontece algo, vocês já perceberam, né? O pessoal que sempre acompanha sabe. Se não acontece algo nesse estúdio, não somos nós, não é o programa Espírita Caminho de Luz. Agora, ok? E na casa também, né? O computador deixa de... Na casa, tudo acontece. Esse muito é bem. adrenalina. Boa noite, Alexandro. Boa noite. Prazer muito grande você estar aqui conosco hoje. Prazer todo meu. Boa noite, pessoal do Face, a gente já falou. Boa noite, Thaís. Boa noite, Carol. Boa noite, Daiane. Hoje a Priscila teve uns probleminhas, mas ela vai fazer toda o esqueminha de casa. Sério, gente? Mas que chique ela vai ficar lá, ela tá com algumas dorezinhas, mas ela disse, ela se comprometeu a fazer todo o sorteio. Ela vai anotar tudo em casa. Arrasou. Certo? Hoje o sorteio lá então, é isso? Isso. Certo. Vai rolar o sorteio aí, ó. Quem vai digitando aí, eu quero. Violetas na Janela, esse livro é muito bom. Olha lá, ela já falou, ó. O melhor mesmo. É isso aí. Foi indicado não vou pela conectar Neuza, nada aqui. Vou deixar você cuidando aí, tá? Hoje a coisa tá desafiadora aqui mesmo, hein, gente? Hoje temos Alexandro Santos, lá de Catanduva. Nós vamos falar sobre piedade, né? Um tema muito importante, muito atual. Certo, Pretinha? Certíssimo, Ju. Muito bem. Quem fará a nossa prece inicial hoje? Carol. Adorei. Vamos lá, então. Tarefa que você me deu? Bora lá. Vamos lá, então. Querido Deus, desde que esse dia foi planejado, foi nos enviado tanto amor que estamos aqui fortalecidos e agradecidos. Que o Senhor possa acalentar, acalmar os corações das pessoas que hoje ficaram tão tristes com a separação dos seus entes queridos, podendo, através da nossa noite, do Espiritismo, confortar e saber que o amor jamais nos separa de quem a gente ama. Que assim seja. Que assim seja, muito bem. Eu pensei nisso porque hoje, principalmente através do Face, né, a gente viu muita gente falando em morte. Morreu, né? Acabou, né? Acho que me veio isso. Que bom. Com a data, né? Com isso. Pois é. Morreu? E o morreu, acabou? Não, morreu, viveu. Morreu, acabou? Morreu, continuou? E espero que eles tenham bastante piedade de nós. Né? E nos ajudem bastante. Muito bem. Você quer falar mais? Não. Vamos lá então, gente. Podemos, Ju? Agora sim. Bora lá. Bom, o tema, como o Júlio já apresentou, vai ser sobre piedade. E aqui só no making off aqui, a gente percebeu que já vai ter
bastante informação aqui para nos acrescentar sobre o tema. Como o Júlio falou, é atual, mas eu acho que não é só de agora, sempre existiu, né? Enfim, mas eu acho que é sempre importante a gente falar. E é sobre a piedade, é o item 17 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que a sua mão direita não sabe o que a esquerda fez, não é isso? E para a gente começar o programa, Alexandre, eu gostaria que você nos falasse o que é piedade, né? Para que a gente consiga, todos sintonizados aí com as ideias alinhadas, para a gente dar sequência aí no programa. O que é piedade? Se vocês me permitem, a última vez que eu fiz uma entrevista foi há poucos dias atrás, falei sobre os sentimentos e os sentimentos como diretores dos pensamentos, né? A piedade nada mais é do que um sentimento celeste. O Espírito Michel, na mensagem que você mencionou, item 17, nos diz que a piedade é um sentimento. Então, nós sabemos que quando viemos à vida, nós já éramos dotados de determinadas configurações emocionais, assim nós podemos dizer, configurações aqui entre aspas, que Deus nos dotou. E o sentimento da piedade é um desses contingentes que nós temos dentro de si. Todos temos o sentimento de piedade. Vem com a gente. É uma doação divina a todos nós, né? Como dizem, ou como Jesus disse, fomos criados na imagem e semelhança de Deus. E é nesse sentido espiritual e não no sentido material que nós devemos entender tal afirmação. Então, Deus tem piedade de nós, graças a Deus, né? Que tem piedade das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, porque é Pai, sabe que todos nós necessitamos de tantas coisas, né? E ainda estamos em fase de evolução. E o sentimento de piedade Ele nos deu por presente, para que a gente tentasse conviver bem com os nossos irmãos. Nós estávamos falando antes de começar o programa, como você mencionou, é um sentimento que todos nós temos. Então, vale de todos buscar a ferramenta mais propícia para desenvolver a piedade, é isso? Que está para estimular a piedade, que está dentro de todos nós? Seria basicamente isso? Seria que a questão é a seguinte, o sentimento ele brota instintivamente. Então, diante do sofrimento, diante das situações de sofrimento dos nossos semelhantes, naturalmente nós somos impelidos por esse sentimento celestial de nos colocarmos no lugar da pessoa. E os instrumentos, quais seriam, se não usar a inteligência a favor desse sentimento? Quase sempre nós a usamos no sentido contrário. Nós sufocamos o sentimento. Passamos, até o coração se toca com a miséria alheia, com o problema do outro, mas nós não damos vazão a esse sentimento. Nós bloqueamos, nós obstaculamos esse sentimento celestial. E agora o principal, se eu pude responder melhor, ou pude responder bem para você a pergunta, o principal instrumento para isso é a gente usar da ferramenta da inteligência. Como eu posso ajudar? Né? O sentimento dirige o pensamento, nós sabemos. Virão sugestões mentais de como agir. O que nós temos que estar disposto a agir de acordo com o que esse sentimento nos sugere, com o que esse sentimento nos inspira no momento. Nós até falávamos a questão de que piedade é diferente ou não é de dó, se é diferente se é a mesma coisa que empatia, né? E aí o Alexandre estava até nos falando, gostaria até que você passasse para todo mundo. Piedade, dó, empatia, é a mesma coisa? É tudo a mesma coisa? Se a gente procurar a questão da forma linguística, quase sempre nós vamos encontrar o mesmo conteúdo, que é a compaixão. Ter piedade é ter compaixão, é ter essa condição de nos colocarmos no lugar do outro. E isso é instintivo. Naturalmente, diante de um problema alheio, nós nos colocamos no lugar da pessoa. Instintivamente. Isso é um instinto celeste que todos nós trazemos. Mas a palavra piedade, dó, empatia, talvez tenha o mesmo conteúdo.
compaixão. Certo. Talvez acho que a gente não sabe canalizar, né? Quando a gente sente, a gente não sabe o que fazer com esse sentimento, muitas vezes. Na maioria das vezes nós o deixamos inativo, passivo. E como você falou, a gente sufoca, né? Muitas Sufoca. vezes a nossa A inteligência busca subterfúgios, como o que acaba predominando é o sentimento de indiferença. Então a gente começa a bloquear mentalmente as sugestões mentais que vêm a partir da compaixão. E você comentou a questão da indiferença, que no Evangelho, inclusive, nos foi dito, né, pelo Espírito Michel, como você comentou, temei ficar indiferente quando puder ser úteis. Temei ficar indiferente quando puder ser úteis. Eu achei isso... E a gente, como você comentou, né, a gente é indiferente muitas vezes, né? Chama atenção, mas, né, às vezes a gente dá aquela... Não é comigo, ou cada um Deixa pra lá, Você tá passando seu problema, né? Ou você tá passando é porque tem que passar, tá resgatando coisas de vidas passadas, então tem que passar. Não, e aí... É um pensamento conformista às vezes, né? Ou bem passivo. De não comprometimento, a gente tem medo de se comprometer. E para ajudar, como ajudar sem se comprometer? Como ajudar sem ter trabalho para isso? Porque a gente não quer trabalho, sair do comodismo, sair da cadeira, do sofá, hoje muito mais do sofá. Da cama. Da cama. Eu fui retirado da cama à força hoje. Imagina você assistindo aquela maratona no Netflix, imagina você sair dali. Love, já é 10 para 7. Eu falei, puxa vida, eu tinha que levar a mamãe em Santa Adélia. Por isso que você atrasou, né, Júlio? Tudo bem. Culpa da mãe. Bom. Sua velhinha sem vergonha. Vamos lá. Uma outra pergunta, Alexandro. Como que a gente pode entender com profundidade, como que a gente pode colocar a piedade em prática? Na realidade, a gente instintivamente é inspirado por ela. Como entender? Acredito que é mais uma questão de sentir, não tanto de compreender. Quantas vezes a gente ouve os sentimentos da gente? Quantas vezes a gente consegue se auscultar? Não é se escutar, é se auscultar. Quase sempre a gente atropela os próprios sentimentos. E muitas vezes não Passa seguimos como eles trator. também. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes a gente faz de tudo para ir do lado contrário. Vivemos no mundo da convenção. Fazemos o que todo mundo faz. Agimos como todo mundo age. E esquecemos do que estamos sentindo. Né? E qual a importância do que nós estamos sentindo? Toda. Às vezes temos dificuldades até de nos conhecermos. Por que eu estou sentindo assim? Qual que é a importância desse sentimento? E todos os sentimentos nossos são importantes. Se a gente quer se autoconhecer, primeiramente a gente tem que aprender a auscultar os próprios sentimentos. E à medida que a gente consegue auscultar e compreender os próprios sentimentos, nós também passamos a compreender mais os semelhantes. E a questão, às vezes, do entender também, Alexandro, como você comentou, é algo inato e por instinto, né? A gente sente, a gente tem esse sentimento e a gente não precisa saber que é a piedade, mas ela está ali. Ela existe, não precisa... o nome do que você está sentindo é piedade. Às vezes isso não vai acontecer, mas o sentimento está ali. Ele está ativo na sua vida, né? Ele está ativo na sua existência. Essa questão de entender também, talvez ela não sei se seria assim, né? Eu fico pensando na parábola do bom samaritano, né? Então nós vemos Jesus contando que um homem que não era designado, ninguém sabia se ele era romano, se ele era judeu, se ele era um gentil, quem era? Afinal, ele tinha sido salteado, estava despido de todas as vestes. Aquela época se diferenciava muito as pessoas pelas vestes, pela forma que eles usavam o cabelo, a barba. Enfim, esse homem estava despido, estava lá quase morto. Passou por ele um sacerdote, passou de largo, olhou para ele, chegou a perceber a presença dele, mas passou de largo. Passou por ele um levita, também indiferente, mas passou por ali um samaritano e encheu-se de compaixão, de piedade por ele. Mas esse homem não só deixou, auscultou o próprio sentimento, como ele deixou se levar por ele.
Então ele cuidou das feridas do homem, o levou até uma hospedaria e ali alojou e ainda prometeu para o hospedeiro que se tivesse algum gasto a mais, ele voltaria para ver como esse homem está. Então, compaixão, o que é senão esse sentimento de, ou melhor, piedade, o que é senão esse sentimento de compaixão, de se colocar como eu gostaria que alguém agisse se eu estivesse na mesma situação. E esse sentimento é instintivo. Basta que a gente deixe se embalar por ele. E é o que o Espírito Michel nos sugere, inclusive, na mensagem que eu sugiro aos ouvintes e àqueles que nos veem no dia de hoje, lerem a mensagem com esse olhar, né? O que ele está querendo me dizer? Deixar se embalar por esse sentimento. Esse conteúdo está aí. Basta que você saiba ouvi-lo e deixe que ele dirija para beneficiar aos seus semelhantes, principalmente, né? Aliás, nós podemos falar da autopiedade às vezes com um pouco de cuidado, né? Hoje se tem muita autopiedade também, as pessoas exageram. Mas a questão do exagero do sentimento, talvez nós vamos deixar para o momento posterior para falarmos. Ele teve no programa Momento Espírita do Rubens e foi falado sobre sentimentos, não foi isso? Um sentimento como um princípio do pensamento. E eu acho que é bacana a gente já deixar a agenda Já vai agendando. Eu ia fazer Muito até o bem. mesmo tema, mas como foi em data próxima, pensei, aqueles que já me ouviram lá, talvez quisessem um desenvolvimento maior. E eu escolhi o tema piedade Quem manda exatamente aqui para... são vocês. Fica tranquilo. Inclusive tem uma pergunta, eu acho até que eu vou mudar ela. A pergunta era o que nos impede de sermos piedosos, mas como você falou, todos nós temos esse sentimento, né, de piedade. Então, talvez o que nos impede de, como eu posso dizer, de deixar vir à tona esse sentimento de piedade? No Evangelho... Reformulando a pergunta, né? Acho que seria isso. No Evangelho, Kardec nos ensina que não há um só sentimento de orgulho ou de egoísmo que não altere de um ou de outro modo o sentimento de caridade. Então, poderia aplicar a mesma coisa ao sentimento de piedade, sem medo de errar. Porque a piedade é que inspira a caridade. E o orgulho e o egoísmo é o que obstaculiza esse sentimento. À medida que você pensa, não, isso não tem nada a ver com isso, né? Ou tá passando por isso porque merece, enfim, esse personalismo, esse egoísmo leva a gente a passar indiferente e a sufocar o sentimento de piedade. E do vício que... Não sei se eu respondi. E do maior vício que nos foi falado no Livro dos Espíritos, questão 913, né? Que era o maior vício que nós temos aí, considerado como sendo o mais radical, que é o egoísmo, né? E que é um dos, talvez, que nos impede, muitas vezes, de deixar a piedade falar mais alto. Principalmente. Falta de amar o próximo. Falta Daiane. do próximo. Falta de amar o próximo, né? Eu tô querendo que você apareça, Vindo. Muito bem, Ju, temos algum comentário? Gostamos de alguma coisa? então, aqui tá desligado. Tem? A Carol A Carol tá no tá esquema ela aí? pode falar aqui? Claro. Uma pergunta. Vamos lá, perguntinha. Qual o nome mesmo da mensagem? O nome lindo do Espírito eu peguei, mas o nome da mensagem dele não. Piedade. Evangelho. O Evangelho segundo Não, o do Espírito. Evangelho. Acho que foi do Evangelho. O Michel é a pessoa que está perguntando, inclusive, o nome dele também é Michel, Aham. que você comentou, você sugeriu que as pessoas lessem, né? É o Espírito Michel que escreveu o título é Piedade, está no capítulo 13 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. É isso aí. E tem 17. É o que você me passou. Isso. 13. Item 17, capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Michel, é o seu xará que escreveu, inclusive, tá? Acabou, né? Vindo junto. Mais alguma, Carol? Não, por hora só. Algo mais? Deixa eu ver que eu não tô enxergando direito. Mas não. Tá tudo certo? Você Tudo quer a certo. Vamos lá, lupa que gente. está aqui na gaveta? Não, mesmo. Pessoal, pode interagir, fazer perguntas, tá? Todo comentário muito bem-vindo, toda pergunta também. Até no sentido de ajudar o entrevistado, que a gente sabe que Né? às vezes não é tão completo como deveria. Vamos lá. Você comentou a questão da caridade, né, agora. Já pegando esse gancho. A piedade, ela precede
a caridade? Ela vem antes da caridade, que é o coração em exercício, né? A realidade, como nós já dissemos, inspira a caridade, mas a virtude ativa é a caridade. A atitude tem que ser de caridade. O sentimento inspira, a atitude realiza. Mais ou menos assim, se a gente pode sintetizar da melhor forma possível. Bela resposta. Sensacional. E o que nós precisamos é de ação, né? O amor em ação, precisamos das atitudes em si. O amor em ação, inclusive, é uma definição do André Luiz para a palavra caridade. Caridade é o amor em ação. Espírito Emmanuel diz, o amor é a reunião de todas as virtudes. Fantástico também a definição dele. O André Luiz vai um pouquinho além, né? A caridade é o amor em ação. Maravilha. Porque no Evangelho, segundo o Espiritismo, Michel nos fala que a piedade, ela é irmã da caridade, né? Umas duas ali. É a irmã mais velha. velha. Se assim a gente pudesse dizer, porque vem antes, não pela questão da idade. Certo. Mas a principal é a atitude. Se limitar ao sentimento, não realiza nada. E quantas vezes a gente vê, hoje a gente vê muito, e nós fazemos muito isso, vou me incluir, de nos limitarmos ao sentimento. E se sente bem, como se fosse suficiente. Mas o que deve inspirar o sentimento? Qual é a atitude que deve inspirar? Muitas vezes não é nenhuma atitude material, porque boa parte das vezes a gente vai perceber que não tem muito a fazer. O que você vai fazer para uma pessoa que perdeu um ente querido, já que hoje estamos falando do dia de finados? Mas esse sentimento pode inspirar uma prece. E uma prece, quanto benefício não pode trazer, às vezes, sem qualquer articulação conceitual, sem qualquer palavra para a pessoa. Física, né? É até interessante, vai aqui uma nota. Na maioria das vezes, quando a gente perde alguém, então, geralmente a pessoa quase fica meio anestesiada, dizem, né? Porque ela está envolta de prece. Passado o tempo, a pessoa não esquece, porque perdeu um ente querido, mas os outros esquecem. E esquecem também de orar por ela. E aí, então, ela se vê numa situação um pouco mais complicada. Que é quando a gente fala que caiu a ficha, né? Na verdade. E se vê naquela situação, assim, não tem mais o auxílio da prece. Então, se a gente puder se mover pela caridade também por um tempo um pouco mais prolongado, principalmente para as pessoas que perdem entes queridos, né? É tão difícil perder um ente querido. Não deixar só pro dia de finados, né? Exatamente. E nem só pro dia do enterro ou do velório, né? Vamos prolongar um pouquinho a ação até que a pessoa... o luto, inclusive minha esposa uma vez me ensinou isso. O luto, investigando os psicólogos e tal, ela é pesquisadora nesse sentido. Ela me ensinou, olha, o luto geralmente demora 6 meses para passar. De 3 a 6 meses, a depender da pessoa. Se a gente puder, quando lembrar da pessoa, fazer uma prece, olha, está passando por esse momento. Porque muito o que se fazer, quase nada. O que você pode fazer, se não uma prece? Para quem ficou e para quem foi também, né? Para quem partiu, para quem nos precedeu. Principalmente, muito bem lembrado. Muito bem. Alexandro, por que é importante a gente se ater a esse sentimento? Por que é importante a gente ser piedoso? Por que é importante? A importância do sentimento de piedade é porque ele nos leva à caridade. E a caridade é a grande máxima, inclusive do Espiritismo. Citei aqui hoje a parábola do bom samaritano. Jesus, em muitas coisas, ele velou o sentido das suas palavras, ele não podia dizer, porque o entendimento do pessoal naquela época, ou até de nós que estávamos lá, ainda não alcançaria o pensamento dele. Mas uma coisa ele deixou bem clara, que foi a questão da caridade. Isso não tem, ele não velou, ele foi bem claro. Se quer se salvar, tem que praticar a caridade. E a importância da piedade nesse sentido é de ela ser o grande móvel para a caridade. Então, à medida que você se deixa embalar pelo sentimento e é caridoso, você se salva. À medida que você sufoca o sentimento e se fecha no egoísmo ou do orgulho,
você se perde. Então, nesse sentido, talvez Jesus tenha dito, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. A vida qual? Talvez a vida material. Ah, mas e o que eu vou fazer? Eu gostaria de ouvir uma música hoje à noite, vou ter que ir ajudar um amigo? Não, vou ficar, eu gosto de ouvir uma música. Enfim, quantas vezes a gente não fica ali perdido nas futilidades da vida, que são importantes também. A gente precisa disso, não é, Júlio? Precisa também se divertir, precisa de entretenimento, mas não se limitar só a isso. Não sei se respondi. Perfeitamente. Tenho comigo, por exemplo, né, o próprio exemplo aí que você citou, o amigo pode estar precisando hoje, e a partir do dia de amanhã não precisa mais. Ouvir uma música, por exemplo, que você pode fazer todos os dias. Então, tá aí um dos caminhos também, né? Um dos caminhos. E a questão de disponibilidade, eu quero estar disponível para isso. Quantas vezes a gente está disponível para o semelhante? Muita gente deixa de fazer uma sopa num sábado, num domingo, num centro, por exemplo. Ah, estou cansado, vou descansar. Então, é uma vez na semana. Quantas vezes não entregamos uma moeda, sequer olhamos no rosto de quem nós estamos dando a moeda? Né? Quando às vezes um olhar para um irmão, que é irmão, não é só alguém que está te incomodando ali pedindo. Às vezes a gente dá a esmola para parar a encheção de saco. Para se libertar do incômodo. Exatamente. E você sabe que... Não é capaz de dar um olhar, um sorriso para a pessoa. É verdade. Esse ponto que você citou, então, não é possível que a gente faça caridade sem ser piedosos. Por exemplo, você citou a questão de entregar essa moeda, não olhei, não quero saber por quê. Ah, porque alguém falou que eu preciso fazer caridade e a gente acha que a caridade, às vezes, é fazer isso, né? Entregar uma moeda, talvez, fiz a minha parte. Mas não existiu a piedade naquele momento. E o sentimento, onde ficou? Então não houve a caridade. Foi uma automaticamente. Esse exemplo foi sensacional. Perfeito. Sensacional. O móvel que te levou a dar esmola não foi o sentimento de piedade. Foi o livramento, talvez. Foi o sentimento de egoísmo. Ah, eu não quero me incomodar com a tristeza dele. Né? Eu não quero me incomodar com essa tristeza. Eu faço isso. Ah, sai daqui, né? Sua cara esse, Júlio. Tem um trecho no Evangelho que fala assim, que o amor é devotamento, é esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação pelos infelizes, é a virtude por excelência, aquela mesma que o divino Messias praticou em toda a sua vida. Definiu muito bem a caridade. Perfeito. Essa é a caridade. Esquecimento de... Por isso que quando você falou o tema piedade, que eu fui, né, ler esse item, me veio a Madre Teresa na cabeça. Ah, você falou, tá. E aí foi a imagem que a gente Qual Madre Teresa? A de Calcutá, no caso. Entendi. A de Calcutá, no caso. E aí, né, a gente até usou essa imagem para fazer a divulgação do programa de hoje, porque ela é, assim, não só ela, né, tivemos N exemplos, mas, assim, ela foi um grande exemplo de esquecimento de si mesmo. E assim, me remeteu demais ela, assim, as ações dela. Ela esqueceu dela e as fotos que a gente vê, o que a gente ouve muito se falar também, é que ela tinha um amor mesmo, ela fazia por amor. Não esqueci totalmente de mim, não tinha amor pelo próximo. E assim, me remeteu demais. Ela Até a Daiane está aqui, não vai deixar eu errar quanto a pessoa, mas ela me ensinou uma vez, não me trouxe a informação de que a Madre Teresa tinha enxaquecas diárias. Alguém aqui já teve enxaqueca, sabe como é? Eu acredito que a maioria dos ouvintes, daqueles que estão nos vendo, sabem o que é. Então ela esquecia até das próprias dores para ajudar os semelhantes. E quantas vezes a gente está disposto ou em disponibilidade, mesmo na dor, a ajudar aqueles que têm mais dor do que nós? Isso foi fantástico, né? Tem razão. São os missionários mesmo. A gente pode até citar isso, né? Falar isso, Alexandre. São os missionários mesmo, os espíritos que eu acho que vieram mesmo para exemplificar, para falar, olha, é assim, e é possível, Eu tenho certeza que ela inspirou muitas pessoas. Muitas pessoas. Eu também tenho essa certeza. Muitas pessoas, de olhar e falar, caramba, sabe? Você no caso. Eu preciso, nossa, mas nem no dedãozinho. Não, mas do você pé. se inspira nela. Sim, e mostra também o quanto a gente ainda precisa fazer muito mais, Com certeza. sabe?
até com uma citação interessante sobre a questão da piedade. Talvez eu tenha esquecido de falar antes. Mahatma Gandhi nos ensinou, ele era um pacifista, né? Por sinal, ele influenciou inclusive as próprias instituições internacionais, as organizações internacionais de hoje. A atitude e o lema do Mahatma Gandhi inspirou inclusive a Organização das Nações Unidas. Amante da paz. O país para se filiar ou para entrar nas Nações Unidas, se assim nós podemos dizer um termo um pouco mais simples para o pessoal entender, precisa se declarar amante da paz. O Mahatma Gandhi falava da paz da seguinte maneira: não existe um caminho para a paz é o caminho. Nós poderíamos talvez usar a mesma razão de pensamento, né? Em relação à piedade, não existe um caminho para a piedade. A piedade é o caminho. Deixar-se levar por esse sentimento. Mas tem algumas situações que vale a pena a gente deixar um pouquinho mais para o final, para falar da questão do equilíbrio. Então eu vou encetando para o pessoal poder ficar com a pulguinha, né? E depois a gente então perceber até onde pode ir esse sentimento. Porque mesmo os sentimentos precisam de administração, precisam de vigilância. Isso que eu tratei no tema, na entrevista anterior lá com o Rubens, no Momento Espírita. Muito bem. Queremos muito fazer esse programa com você sobre sentimentos, tá? Vamos marcar para 2019, já que esse ano já está praticamente, né, terminando. Muito bem. Temos mais alguma participação, algum comentário? Vai, Carol? Estagiária. A nossa estagiária amor deixou a gente na mão. Ó, o Michel comentou alguma coisa aí. Eu vou chegar. Você presta atenção, senão vai ser demitido no primeiro dia. É comum a gente não gostar de que segundo e terceiros tenham, sintam ou ajam com piedade, dó para conosco? Seria o nosso famoso orgulho que barra e ataca nesse momento? Há um preconceito social com a colocação da piedade? Ainda negamos quando parte do outro para com a gente? Michel, é complexo. É uma pergunta? Não, foram várias perguntas. Posso dar licença? Foi, a gente vai tentar passar. Você até sentiu deu a confuso? resposta. Eu senti, porque foram, não sei se várias tem perguntas. Ô, Michel, faz a gente uma vai só entender. por vez, tá? Vamos lá. Uma vamos só por por É que partes. o Michel é online, ele vai no grupo de estudo com tablet, ele É, todo... gente, super A antenado. gente é do livro, ele é teenager, Tô tecnológico. tecnológico. É comum a gente não gostar de que segundos e terceiros tenham e sintam ou ajam com piedade ou dó para conosco. É aquela coisa que fala assim, eu não quero que ninguém tenha Eu dó de falei mim. no começo. Não quero que ninguém tenha dó de mim. Seria a mesma coisa que eu não quero que ninguém tenha piedade de mim. É orgulho, né? Orgulho. Isso é orgulho. Ninguém pode ser maior do que você. O orgulhoso age assim. Ninguém pode ser maior do que você. O personalismo. Então, no momento em que a pessoa sente piedade, não que a gente também vai querer inspirar a todo momento a piedade dos outros, é desagradável. Aí entra um pouco da questão da melindre. dignidade, não da dignidade, né? Mahatma Gandhi, citando novamente, ele nos dizia, se me dás como ele dizia na prece, se me dás a humildade, não me tire a dignidade. Veja, coisas interessantes. Às vezes a gente tem que ser humilde diante da necessidade. Nós precisamos do outro e o outro nos auxilia, mas que isso não nos tire a dignidade, que nós também não vivamos inspirando a piedade dos outros, num vitimismo, num comodismo. Precisamos trabalhar pelo nosso futuro, pelo nosso bem-estar, precisamos trabalhar para estar bem. E o inverso também acontece, mas é que eu acho que entra na questão da autopiedade, como você comentou. Ninguém tem dó de mim, olha o que eu tô passando, e ninguém tá com piedade, ninguém tem dó. O inverso também acontece. Não sei se entra nessa questão da autopiedade que você mencionou. Sim, a questão da autopiedade, se vocês quiserem já abordar, nós podemos abordar. Bora lá. Deixa eu só fechar aqui com o Michel, que aí a gente. Depois a gente vai falar sobre a autopiedade. Eu te atropelei. Não, foi eu que falei sobre a autopiedade, fica tranquilo. Aí ele comentou que seria a questão do orgulho. Há um preconceito social com a colocação da piedade. Ainda negamos quando parte do outro para com a gente. Aí ele finaliza dessa forma. Obrigada, Michel, pela contribuição. É até importante a gente pensar que nós não devemos agir como todo mundo age ou pensar como todo mundo pensa.
Existem convencionalismos que são, sinceramente, às vezes até desafiam a inteligência. E as pessoas se prendem a esses convencionalismos e vivem pelos convencionalismos, agem como todo mundo age, pensa como todo mundo pensa, nutre sentimentos como todo mundo nutre, sem advertência nenhuma, sem vigilância nenhuma. Então, se convencionou que esse sentimento tem um tom pejorativo. Então, rompamos com essas convenções. Estudemos Jesus, estudemos a doutrina espírita, inclusive a doutrina espírita, pelo seu lado filosófico, vai direto à inteligência. Então começa a quebrar esses convencionalismos, essas ideias falsas, essas crenças que não correspondem com a nossa realidade interior. Todos somos dotados de piedade, de sentimento de piedade. E isso é uma emoção celeste. Foi nos colocada por Deus, como disse o Espírito Michel. Então tem sua importância. Eu fico pensando se nós tivéssemos um pouquinho mais de piedade filial ou de piedade paternal, como viveriam as famílias? Sem falar da questão da piedade no sentido geral na vida em sociedade. Se tivéssemos um pouquinho mais de piedade antes de falar alguma coisa de alguém, antes de anotarmos um defeito de alguém. Porque a gente julga, às vezes, que a piedade deve estar ligada à questão da caridade material. E a questão da parte moral? Quantas vezes nós não temos que ter a devida paciência, ou até a piedade, quando somos repetitivos, ou quando vemos que alguém está sendo repetitivo conosco? É fácil lidar com pessoas repetitivas? Não. Mas não devemos ter piedade com elas? É chato. E as pessoas de mais idade quase sempre se tornam repetitivas, porque sua memória recente já está afetada, já passaram por muitas coisas, então repetem muitas coisas. E nós, filhos, quando vemos a repetição dos pais, temos que ter piedade filial e moral. E os pais, quando somos crianças, quantas vezes não tiveram que usar de piedade paternal pelas nossas criancices, pelas nossas dificuldades da infância? E como que a gente agiu? Você comentou a questão das ações por conveniência, né? A gente se moldar, às vezes, de criar um padrão, e ser desse jeito, todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Como isso nos impede da gente se conhecer, né? Porque aí a gente acaba tomando aquele molde mesmo da sociedade, daquele meio que a gente vive, e a gente não vai se conhecer. Tem até um termo que as pessoas usam com muita frequência, que quando eu as ouço, eu sempre recebo com reserva. Porque eu sou assim. Tentando como que modelar a própria personalidade para a aceitação de todos dentro dessas convenções. A síndrome de Gabriela. Síndrome de Gabriela. Exatamente. Eu nasci assim, Bem lembrado. vou morrer assim. Sim. E desde que eu esteja como todo mundo, para que eu não incomode ninguém, seja aceito por todos... Até prefere ser assim, mas não é. E o que vai dentro? Deixa de auscultar, deixa de entender. E aí entra em problemas, em complexos profundos existenciais. Mas eu sinto assim, mas já acho que tem que ser assim. Sinto assado e acho que tem que ser de outro modo. Penso que em falar no sentir também, nós temos que considerar as paixões humanas. Estamos falando de uma virtude, a piedade. Mas também temos que falar dos nossos instintos ou das nossas tendências viciosas, que trazemos inclusive de outras encarnações. Essa sim nós temos que usar o mecanismo de combate. Mas aí é outro capítulo. É história para outra conversa, talvez. E conversa para mais de metro, inclusive. Para mais de metro, porque sabemos que ainda somos muito carentes de virtudes. E muito mais nos visitam os sentimentos abundantes ainda em más inclinações, sentimentos, né? Muito bem dito, más inclinações. Pretex. Pois é. Oi, Ju. Calma lá. Tá. Ó, vai digitando eu quero aí. Dona Priscila tá anotando aí? Hã? Violetas na Janela hoje será o livro sorteado. Inclusive ela vai fazer o sorteio Muito bem. em nossa casinha. Falta 20h47.
Tá? Estou lhe avisando. É, Por motivos maiores. Vamos falar rapidinho, então. Estamos caminhando bem Estamos até, caminhando pelo que bem, eu estou vendo aqui poxa. do prospecto. Tá perfeito, Júlio. É, né? Tá perfeito. Você nem deixou eu concluir. Fala rapidinho, então, pra gente Quê? sobre a questão da Rapaz. autopiedade, que eu acho que teve muita gente que ficou curioso por conhecer alguém, não é, gente? A gente conhece alguém que tem essa questão da autopiedade. E aí a gente caminha pra questão final, pra fazermos o fechamento. Eu penso que todo sentimento merece determinadas vigilâncias. Mesmo a piedade. A piedade para com os outros, vamos falar primeiramente, a piedade para com os outros. Nós não podemos sair por aí também levando as dores de todo mundo. Cada um tem o seu quinhão de dores e cada um tem a sua parcela de necessidade de resolver os próprios problemas. Nós podemos ajudar. Abraçar o problema de todo mundo e às vezes até esquecendo dos nossos é problemático. Existem pessoas que levam o mundo nas costas. Saem carregando o problema de todo mundo. Isso é falta de administração do sentimento de piedade. Tá ouvindo aí? Tá ouvindo aí ou não? Você tá falando isso pra mim. Por falta de confiar em Deus, né? Achar que tem que resolver as coisas de tudo. Muito bem lembrado, e até você está Mahatma Gandhi de novo, A falta Daiane- de confiança do governo divino. Né? A Daiane disse a falta de confiança em Deus. Deus é cuidado. Isso. Nós achamos que até agimos com um sentimento de onipotência às vezes, né, Júlio? Não é isso? Nos apiedamos e julgamos que só nós podemos resolver o problema da pessoa. E esquecemos que ela é filha de Deus, né, primeiramente, e que ele, por ser infinitamente bom, justo e inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, tem muito mais meios de resolver o problema dessa pessoa do que nós. Às vezes ele nos usa. Ele até abusa de nós. E é importante saber quando nós podemos ser ponte para ele. Muito importante. E nós sabemos até onde nós podemos ir. Porque a campainha grita. Opa, até aí. Daí para diante, tá querendo ser onipotente. Ou tá querendo tomar o lugar de Deus, Tá achando né? que você é Deus, filho? Pode parar aí. A questão da autopiedade, eu acho que nós devemos ter compaixão por si mesmo. Vivemos numa pressão tão grande. Julgamos que somos tão ruins. Eu vejo muitos espíritas falando isso e recebo até com uma certa reserva. Ah, o André Luiz passou 8 anos no umbral, então eu vou passar 80. Isso é uma autovisão distorcida. Faz com que a gente se sinta quase nada ou nada. Também não é assim. Ou Isso, culpado por tudo, sei lá. isso é complexo de vira-lata. Né? Puxa vida. Complexo de vira-lata. Isso não é ser humilde. Isso é ter orgulho de ser humilde. E orgulho de ser humilde não deixa de ser orgulho. Orgulho de ser pequeno não deixa de ser pequeno. Muito bem colocado. Eu não irei passar por lá. Não, ele pelo umbral? Ah, Também acho. Precisei fazer terapia para aprender essas coisas, tá? É um aprendizado até novo. Tinha não, complexo de tá vira-lata. dando só... Vários tapinhas? Não em mim. Em todos nós. Não, Sim, senhor. eu não. É, sim, senhor. Ah lá, tá vendo? Tá nervosinha, tá? Tá nervosinha? Nós vemos às vezes as pessoas disputando quem é menor, né? Então, é o inverso daqueles do vaidoso que disputa quem é o maior. Thaís, não vou fazer isso. Você vai passar pelo umbral. Você vai ficar... Thaís, não dá pra fazer isso. Não, mas você vai Até passar. parece. Não, daqui a Ok. uns dias ela vai querer ficar aqui no estúdio até segunda-feira. Mas o que eu E ou gosto... você fica ou você vai pendurar. Não. Ela esquece que eu tô catando uva, tem Já viagem, tem... Não, Já não. deu a sentença Ó, Ai, Ju, vamos fazer pra isso. você. Por isso que eu queria já Dá me uma deu só, seguradinha tá, aí, Thaís? bebê. É 20 horas e 47 minutos. Você viu que ele já me deu esse ultimato. Mas então, essa questão da autopiedade, você tem mais alguma colocação pra fazer? Não, mas tem uma. Tá, ok. Não, mas ó, Pra gente fechar. é assim também, não passar uns minutinhos. Aí eu falei pra ele assim, às vezes a gente passa 5 minutinhos, eu falei pra ele. Mas eu corto, aí ela ficou brava. Ela falou assim, mas a gente não pode cortar assim, a seco. A gente tem que finalizar. Te Ela- amo, Júlio. Te amo tanto, Júlio. De verdade. Ela põe 82 Bom, perguntas e ela quer E, ó, finalizar. fizemos todas. Hoje é orgulhoso, tô hoje bem orgulhosa. A última pergunta
Então não tá feita Pra tudo. fazer. A última é agora, pra gente fechar com chave de ouro. A gente fala muito que tá tudo muito errado, né? A gente ouve muito, na verdade, que tá tudo muito errado, que o mundo tá acabando e que não tem mais jeito, que as pessoas estão todas más, tá tudo ruim. E a gente às vezes se deixa entrar por essa onda negativa. E a rede social contribui muito para isso, a gente vê. Essa questão das eleições aí que tiveram também, a gente percebeu como que a gente não se policia, muitas vezes, em agredir o próximo. A gente se dota de uma, não sei, de uma coragem tão grande e a gente nem pensa nas consequências disso tudo, né? Diante de todo esse cenário que a gente está vivendo, que a gente sabe que é uma transição, que é uma reforma, e reforma tem bagunça, a gente tem essa consciência. Mas diante de todo esse cenário, você acha que a humanidade, ela está piedosa? Na ideia das massas, acredito que as pessoas veem o final dos tempos, né? Como se a coisa tivesse piorado. Nós não temos que considerar determinados variantes, determinadas coisas que as pessoas não consideram. A população do mundo em 1970 é a mesma de hoje? De 1980, de 1990? Se a gente pegar as estatísticas, nós vamos ver que a população mundial cresceu muito. Então, onde tem gente, tem problema. Onde tem mais gente, mais problema. Onde tem mais gente ainda, mais problema ainda. E eu fico pensando como que a gente está conseguindo conviver com mais gente no mundo. É sinal que algumas coisas estão melhorando, senão não seria possível. Nós temos que contar também com o governo divino, se ele permite que existam mais pessoas encarnadas, ou mais espíritos encarnados no momento, é porque não só a Terra comporta, não só a tecnologia comporta a produção de mais alimentos, o trabalho foi desenvolvido ou se desenvolve de forma a garantir a sobrevivência de todos nós num contingente maior, mas também nós devemos pensar que Deus que conhece muito mais do que nós, que Jesus que conhece muito mais do que nós, sabe que hoje nós temos estruturas sociais que garantem a convivência com mais pessoas. E basta a gente ver uma catástrofe, né? Para ver ao lado as pessoas agindo em favor daqueles que estão no momento necessitando. E ao lado do mal, como diz o Espírito Michel, ao lado da melancólica situação de dor dos semelhantes, nós vemos também esforços no sentido de cooperação. Então, acho que a gente olhar para o mundo do jeito que nós vemos ou vimos hoje, está tudo pelo fim, é uma visão distorcida da realidade. Na realidade, nós melhoramos muito, temos que melhorar ainda mais. Questão 780 do Livro dos Espíritos. Nós progredimos intelectualmente. Precisamos muito ainda do progresso moral. Ele é a sequência do progresso intelectual. Mas nós já progredimos muito em relação a 50 anos atrás. Até tem uma citação do Espírito Lázaro, está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6, ou item 8, desculpa, a minha visão aqui, não tão boa, me confundiu. Então ele diz, a virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Então, a questão da piedade, temos muito que melhorar. Mas estamos caminhando. Não está tudo pelo fim. Essa visão pessimista que se prolifera nos meios, inclusive nos meios das redes sociais, é perniciosa. Faz com que as pessoas se deprimam. Internet não é terra sem lei, né, gente? Sou advogado. Vai aqui uma advertência para aqueles que se utilizam da ferramenta da internet e das redes sociais. Internet não é terra sem lei. Eu já vi pessoas sendo condenadas por calúnia, difamação, injúria, pelo que escreveram na internet. E as pessoas parecem que, como estão por detrás do aparelho, tomam coragem de fazer as maiores barbaridades. São os bunda moles, né? Estou aqui, vou agredir as pessoas E vamos ter piedade com aqueles que têm menos resistências morais, que
ficam acreditando em determinadas notícias pessimistas, vamos tomar cuidado com o que a gente fala. As imagens, nós somos responsáveis, diz o Espírito Emmanuel, pelas imagens que a gente cria na cabeça dos outros. Verdade. Não vamos esparramar ideia pessimista, não. Isso é ruim e pela lei de causa e efeito vai voltar para nós. E partindo do princípio que o bem é tímido, né? Vai do que a gente vai evidenciar, e como você colocou, e você até citou a questão lá atrás de ser referência, do que a gente quer ser referência, não é? A gente quer inspirar as pessoas em quê? Ser referência, ser referenciados. Mas como que a gente está inspirando as pessoas a fazer Exatamente. o quê? E a gente tem responsabilidade, né? Seja a mudança que você quer do mundo, né? Mais uma Aí. vez, Mahatma Gandhi. Pronto. Eu cheguei um pouco atrasado, então eu vou cumprimentar o pessoal dizendo adeus. Primeiramente, muito obrigado por você ter vindo aqui hoje. É um feriadão que até eu duvidei que viria. O Alexandro Santos, lá de Catanduva, eu já tinha ouvido no Amigo Germano, né? Olha, que legal. O pessoal da Rádio Nova Era também, feriadão, tá aqui com a gente. O pessoal da internet. Muito obrigado a Carol também por ter comparecido. Obrigado, Daiane, de ter vindo também. A Pri teve umas dorezinhas que impediu de estar aqui, mas ela está acompanhando aqui pela internet. Sim. Beijo, Pri. Inclusive ela vai... mas como eu vou fazer o sorteio? Eu falei, te vira. Se vira. Só me manda um nome. Tá na chuva para se molhar. Exatamente. Você quer pôr em prática realmente aquilo? Eu quero, Ju. Você Quero. faz? Acho que tá tudo ok. Por quê? Eu faço. Por quê? Aí a gente Bate fala. bola por quê? Sim, será mais ou menos isso. Aí depois, se você quiser dar sequência nessa tua ideia, que eu já tô ligada, que você tá tendo uma ideia aí semana que vem a gente desenvolve. Cuide das Será suas como Fabiano, ideias e inclusive. deixe as minhas ideias. Gente, é o seguinte, o que o Júlio tá falando? Nós temos uma novidade que a gente vai trazer agora para os programas, que é um jogo rápido, é um bate-bola com o nosso convidado. A gente vai ter 1 minuto mais Ela tá ou menos achando pra que ela é a fazer Marília isso. Gabriela. Tipo, Porque ó. Justo comigo, você não teve piedade de mim. Mas é que sei que você gosta de desafios. Né? verdade. É isso aí. Então a gente tá te desafiando. Vai sair muito bem. Vai ser, eu vou falar algo para ele, uma palavra, né? E ele vai completar rapidinho com uma palavra, bem poucas palavras. A gente Tipo vai ter 1 minuto bife pra com falar batata frita. bem rapidinho. A gente não vai... tipo bife pra falar pra ele. Adoro. Tipo isso, Não. entendeu? Bife Bife, ele, batata com batata Entendi. frita. Entendeu? Entendi. Arrasou, Ju. Eu sou muito bem. sistemático, então meu pensamento às vezes é lento. É. Mas tudo bem, vou tentar ser Não, rápido. mas assim, não Tudo bem, precisa, já são 21 horas. Escorrer, assim, tipo, não, bem rapidinho que vier à sua cabeça, tá bom? Ai, cara, olha. Vamos lá, deixa eu gente. falar um negócio. Adoro! Eu Ela tô me ouvindo inventa, todo mundo, ela todo mundo. inventa. É isso aí, vamos lá então, vamos começar. Piedade é o contrário de? Desprezo, indiferença. Um exemplo do exercício da piedade foi? Mencionei o bom samaritano, a atitude do bom samaritano. Em uma ou algumas palavras, a piedade faz? Amar, Não sentir piedade é? triste, A piedade por Jesus. como? Não entendi. A piedade por Jesus, A visão de Jesus. a visão, isso, como ele entenderia, nos explicaria, como ele exemplificou, talvez. A piedade por Jesus. Falei que eu era lento às vezes. Foram tantos os exemplos, né? Acredito que quando ele pediu perdão a Deus por aqueles que o crucificavam, Me veio esse momento na cabeça também. Mas é com ele. A aquele humanidade. foi o maior momento de amor dele. Perdoar todos Vai nós. chorar? Arrepiar, Jesus, né? Vai chorar, vai. A humanidade hoje e a piedade? Ainda deficiente, mas um pouco melhor. Alexandre e a piedade? Tive que controlar. Achei que era uma dupla sertaneja. Alexandre e a piedade. E para encerrar, espiritismo e você? Tudo a ver. Tudo a ver. Ó, cara, eles vão... É meu ar. Eu- É meu ar. Espiritismo é o meu hausto. É o meu oxigênio. Muito bom. Arrasou. Tá bom.
Parabéns pra você, Adorei, adorei. Muito obrigada. Eu que Aceitou o agradeço. desafio, isso saiu muito bem. Com certeza. Que não tem aquelas respostas prontas. É você como que tá colocando aqui. Arrasou. obrigado. Faz pra mim Obrigada. agora. Não, pelo amor de Deus, não. Não dá mais tempo. É, a gente não tem tempo, tá? 8h15. Usa o argumento Não, dele contra ele Carol. mesmo, sem piedade. 9h30. Faz pra mim, por A gente favor. vai levar isso pros grupos de estudo, tá, Carol? Ah, Sim. A Priscila ficou demais, tá? Puxa saco. Pede um lanche aí que eu tô com fome. Valeu, gente. Ó, vou agradecer novamente a todos vocês. A gente É, agradece. hoje era um dia para não ter este programa. Era assim. Era um dia que era pra ter o programa. ao Nós contrário. temos várias comemorações no mês de novembro. Inclusive, nós começamos esse programa não exatamente, mas há um ano atrás. Em novembro a gente começou com esse programa. A gente começou, boa noite, irmãos. Estão nos Foi bem ouvindo? certo. E aí a nossa diretora nossa diretora artística disse que não era a nossa cara fazer desse jeito. Tá- a gente Porém, tá vendo a nossa está cara cada no programa. vez mais largado esse programa. Tá ótimo, acho que tá tudo com rédea. Vai, pode parar. Cara, muito obrigado, de verdade. Eu sei Eu que agradeço, Júlio. para pessoas comprometidas com, né, a doutrina, é muito fácil estar aqui. Mas para as pessoas que às vezes não têm um discernimento é complicado. Mas a gente está tendo nós estamos colhendo muitos frutos, né, de pessoas que não sabiam ou não tinham a mínima noção do que é a doutrina, estão nos procurando, estão pedindo ajuda via redes sociais, pessoal de Ariranha via um rádio. Então a gente está muito feliz com a direção que o programa está tomando nesse um ano, né? A Thaís é uma pessoa muito inteligente, ela estuda demais, ela é uma pessoa muito comprometida com tudo. Eu sou um largado, um jogado, um traste. Mas um exemplo de piedade. Você Porém, faz ideia do coração que ele tem. Eu aprendo cada sexta-feira com vocês que vêm aqui. Então eu sou assim, a pessoa que mais tem a agradecer por tudo isso aqui. É muito sensacional, é show de bola. Verdade. Então muito obrigado de novo. E a indicação do livro, né? Indicação do livro. Faça-nos uma indicação, por gentileza. Encontro intenso com Jesus, fazendo bate-bola. Boa nova. Conto intenso com Jesus. Boa Boa noite. nova. Nosso amigo Kiko. Eu vou ler esse livro. Ele O perguntou se eu tinha livro, lido, não. inclusive, se o Kiko me permitir, se estiver ouvindo ou se vier a ouvir, na realidade a Casa Boa Nova tem esse nome por causa do livro. Ah, que legal, que bacana. Aí, ó. Mais É um aprendizado. livro transformador, né? Existiu um Alexandro antes e outro depois do livro. Que legal. Então, Muito é um bom. divisor de águas. São diálogos de Jesus com os discípulos, mas uma linguagem poética do Espírito Humberto de Campos, que era um escritor do norte do país. E nós sabemos que o Chico sofreu muito, inclusive, por essa obra. E a família do Humberto de Campos, infelizmente, quis cobrar os direitos autorais do livro do Chico. Problemas judiciais. Problemas judiciais. Então sofreu muito para que esse livro viesse a lume. E não só por essa importância, mas pelo conteúdo do livro, vale a pena, é transformadora a obra. Muito bom. Aí a indicação, Show Boa de bola. Nova. Vou ler, prometo. Eu também me interessei bastante. Muito Então, bem. segunda-feira, agora, a palestra é com o nosso amigo Fabiano Silva. ele tá acompanhando o programa. Aê, Fabiano. Fabiano amigo. Silva. Meu Falamos amigo, muito de companheiro. você hoje na casa do Marcão. Viu, Fabiano? E ele falou muito do Alexandre também, inclusive. Falou muito dele. Fabiano é Foi uma bem, pessoa falou muito muito bem. alegre. Muito alegre. Verdade, verdade. Muito alegre. Ele é muito Amigo agitado, né? do Ele é coração. muito agitado. É uma pessoa agitada. Oi, tudo bem? É alegre e sereno. Delícia, vai ter. Essa é a Semana que vem a gente característica vai ter uma overdose de Fabiano aqui, inclusive, né? Que ele vem na segunda. Aí fazemos um laboratório no centro, né? A gente acompanha, faz um estudo e aí na sexta-feira ele volta pro programa e aí vai dar pra todo mundo interagir. Fala, você falou aqui, tá? Então acho que vai ser bem bacana. Muito legal. O tema é o poder do pensamento. Que também será convidado da semana que vem com o tema, você já acabou de falar.
Nos dias 2, 3 e 4 de novembro acontecerá em Santa Adélia a Feira do Livro Espírita. Eu fui deixar minha mãe agora, eu passei lá na frente do clube e eles já estavam lá. Sim, o 2, né? Hoje já começou hoje. Mas agora no período da noite também? Então, é o dia inteiro, das a noite 8 toda? às 20. Então, acho que quando você passou lá ainda não era às 8 legal. da noite. Então, Eu não a tinha gente fica visto o o dia horário inteiro aqui. lá. Muito Pessoal bom. que estiver indo pra lá daqui, dá uma passadinha, prestigia. Obras maravilhosas, né? Sem dúvida. E o pessoal de Santa Adélia também. No dia 15 de novembro, quinta, às 20 horas, virá a Catanduva, lá em Catanduva, no Joana de Ângeles, Divaldo Pereira Franco. Comemoração dos 20... É mesmo? É isso. Pessoalmente? Sim. Cara, Todo mas ano ele vem, né? Pra Catanduva. Quase todo ano. Ele teve alguns problemas de saúde. Saúde, a gente né? sabe. Por isso que eu dou espanto, eu não sabia e ele... né? Confirmou, ele virá. Puxa assim. vida, que bacana, muito boa. Ele tem uma amizade muito grande com o Roberto Cassiari, e sempre a família e virar. Então, quem tiver disponibilidade é numa quinta-feira, né? Isso, uma quinta-feira, dia 15, é feriado, né? 15 de novembro, não é feriado? Ah, sim, é verdade, eu não tinha me atentado. Boa, aí. E vai ser uma experiência, quem não viu ainda. Vamos trazer vai ele no ser programa muito sexta. bom. Traz ele para Irã, dorme aí. Poxa, olha. Tenho certeza Seria que uma você vai honra. gostar muito mais do que do Alexandre. Não há comparações. Não tem nem como comparar. Serão Não. diferentes e todos Diferentes e contribuirão. especiais. Exatamente, de forma especial. Não esquecendo do projeto Amigos de Minas, que reúne vários voluntários. A sexta que vem, você põe uma letra menor aqui, tá? Ah, tá, eu Tá bom? colocarei. Que reúne vários voluntários a fim de levar a esperança e coisas básicas. Cara, vai acabar a bateria? Boa. Projeto Amigos de Minas. Tá. Esperança, coisas básicas aos nossos irmãos do Vale de Jequitinhonha. Cheguei agora só. Ô Love, faz um sorteio aí, senão nós vamos ficar sem bateria aqui, ó. Não, peraí. Mas se eu pôr o cabinho aqui, Gente, vai... enquanto você vai colocando, eu vou falando do Vai, projeto, vai, glamurosa. Projeto Amigos de Minas. Inclusive, queria mandar um beijo pra Pri. Pri, um beijo gigante. Eu vou ficar Pri, lá de segurando, senão vai Cajuí. cair. É uma pessoa que abraçou aí esse projeto e mobiliza muitas pessoas, muitas cidades. A gente aqui, o Caminho de Luz, é o centro de arrecadação aqui de Ariranha. Então, quem puder contribuir com esse projeto, o pessoal tá se juntando aí, vários caminhões irão para lá. E muitas pessoas querem, inclusive, participar da entrega, né, da parte mesmo de poder entregar esses itens, que eu acho que é uma experiência bem bacana mesmo. Mas quem puder contribuir doando esses itens que eu vou mencionar, cesta básica, os itens avulsos, né, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, leite, guloseimas para as crianças, colchões, ração para os cães, livros infantis, né, o material escolar e brinquedos. Lembrando que esse ano não vai ter arrecadação nem de roupas e nem de calçados. Vamos nos unir, todos movidos aí com esse sentimento de piedade, não é mesmo? Entrelaçados fica mais poderoso. Sim, juntos somos mais, sem dúvida nenhuma. E fazer muito bonito, né, esse projeto acontecer. Não mais enche o uma saco, vez. Karen. Muito Fala oi pra obrigada. mim, gente. Não enche o saco, Karen! Ó, Beijo, Karen. Beijo pra Aline Souza. Tá? Manda um beijo pra meu ela braço também, tá Ju. doendo, tá? Manda um beijo pra Aline, por favor. Um beijo, Aline Souza. Ela é lá de São Paulo, tá acompanhando a gente. Um beijo pra você, viu? Boa. Ó, hoje é aniversário de papai, que desencarnou há 2 anos atrás. Então, seu dito, logo menos estaremos juntos. Parabéns. Paula Tatiane de Oliveira é a ganhadora de hoje. A Paula! Parabéns, Parabéns, Paula! Paula. Aí, ó, violetas na janela. Pegarei em mãos. Prova- Professora de Pilates, gente. Ah, é? Um beijo, Tati Paula. Soares. Ô, Tati, nós estamos ao vivo. Para de mandar anexo no Messenger, por favor. E, ó, Muito bom, a parabéns, gente Paula. teve o Setembro Amarelo, né? Sim. Hoje a nossa estagiária oficial não veio. Estamos com uma estagiária substituta. Ela é responsável pelas faixinhas de cores. Nós tivemos o Outubro Rosa. Entramos no Novembro Azul. Lembrando que... Não lembrando nada. Inclusive, o Alexandro... Cara, você não vou sabe o que eu lembrar ia nada. falar? Sei, sim, senhor. Não sabe. O Alexandre está de Novembro Azul hoje, O então ele está nos Alexandre tá. representando hoje, tá? Lembrando que Não. outubro a gente tira um do seio, não, novembro... senhor. Não, senhor. Gente, conheço. Outubro rosa, novembro azul. Tira um do seio e põe uma... Júlio! No nariz. Meu Deus do céu! Gente, obrigado, valeu. Bom final de semana, né? Restinho de feriado aí, quem Isso aí. tiver Pra condições todos de nós. aproveitar, senão vai pra cama e dorme, igual eu vou fazer.
Obrigado a todo mundo junto aí, ó, do Facebook, valeu. Pessoal da Rádio Nova Era, eu tô até descabelado. Não é que eu nem bebi hoje, hein? Quem fará? Ah, o Alexandre fará a prece. Alexandre, pode ser? prece para ralarmos. Eu aprendi uma coisa com a Madre Teresa. O primeiro ato da prece deve ser o silêncio interior. Não se dialoga com quem, ou não consegue se dialogar falando ao mesmo tempo com a pessoa. Dialogar com Deus exige silêncio. A prece é uma invocação mental a Deus. Então nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, receptivos para o que Ele nos mandar, pedindo proteção para esses trabalhos, os bons espíritos, e Jesus, nosso Mestre, possa estar sempre com vocês, orientando-os, amparando-os, para que continuem sendo proveitosos para todos aqueles que se interessam por esse trabalho. Mestre Jesus, querido Mestre, esteja conosco sempre, Senhor, e nos ensina a sermos dóceis aos nossos bons sentimentos. Ensina-nos a combater o orgulho, o egoísmo, que sufoca as nossas virtudes celestiais, colocadas em forma de semente nos nossos corações, Senhor. E nos ensina, sobretudo, a usarmos das outras capacidades que temos, sobretudo da inteligência, para fazermos com que essas virtudes proliferem, cresçam no nosso mundo íntimo e transbordem no exercício do amor para com os nossos semelhantes. Que assim seja. Que assim seja. Tchau. Você ouviu o programa Espírita Caminho de Luz. De volta na próxima sexta, a partir das 8 da noite.